Porque um cidadão que neste momento, aqui do entroncamento, ou da Barquinha, ou Torres Novas, que vem aqui apanhar, dar o exemplo do entroncamento, posso dar de Tomar, posso dar de qualquer outra estação, que faz este movimento pendular com Lisboa, para Santa Apolónia paga 216 euros neste momento de assinatura. Em regra, a generalidade destes utentes soma-lhe o L1, que custa 36,70 euros. E, portanto, já vamos ali nos 252, 253 euros. O que vai ser já possível é, se assim o entenderem, este cidadão poder comprar o navegante metropolitano, intermunicipal, não é? A de 40 euros, e pagar apenas a assinatura até Vila Franca de Xira. Quer vá em comboios regionais, isso já estava adquirido com a própria CP, quer, e tive a confirmação informal, mas, portanto, me deram conta que já com o despacho, finalmente, do Conselho de Administração da CP, de que também relativamente aos comboios interregionais, e portanto que aqui do entroncamento são os comboios que saem às 6h11, às 7h19, e que no caso de Tomar são todos os comboios que saem de Tomar são interregionais, portanto aplicar-se-á, podem ser utilizados a partir de Vila Franca de Xira também através do metropolitano. Portanto, logo aqui a assinatura do entroncamento para Vila Franca de Xira são 164 euros, o que quer dizer que há já aqui uma redução de 50 euros. Se tudo correr normalmente, e aquilo que está em cima da mesa é que o acordo com a CP entra em vigor no que diz respeito à redução tarifária a partir de 1 de maio, se tal acontecer, portanto, 60% de 164 são 98 euros, somar-se-á os tais 40, ficamos com 138, o que quer dizer que há aqui uma redução mais ou menos de 45% no custo da mobilidade deste cidadão. Nós, na segunda-feira, ao final do dia, vamos tornar pública a discussão que fizemos no Conselho Intermunicipal na quinta-feira. Neste momento estão pequenos pormenores que nos impedem de dizer preto no branco aquilo que vai poder ser feito e a partir de que data. Sendo certo que, para o transporte a pedido, nós podemos dizer que ele vai ter já repercussão a 1 de abril, e que também nos transportes urbanos dos 4 concelhos, porque isso depende dos municípios, se aplicará já a redução tarifária. Os municípios anunciarão essa redução na próxima terça-feira, e a comunidade, ao final da tarde, às 17h30, 18 horas, fará também, portanto, dará conta, quer da data de início, quer dos pormenores que ainda não dependem de nós, e dependem. O que é que está aqui, porque é que nós não podemos anunciar já 40% de redução, por exemplo, nas assinaturas rodoviárias? Porque o operador justamente está neste momento a mudar os seus sistemas informáticos, a bilhética e tudo mais, e não sabe se no dia 26, que é terça-feira, que é o dia em que se inicia a venda das assinaturas, se temos todos os pormenores acordados, por um lado, ainda há aqui pequenas questões que não estão perfeitamente definidas, mas, portanto, o nosso objetivo, e aquilo que naturalmente irá acontecer, é uma redução, quer no modo rodoviário, quer no modo ferroviário, de 40% das tarifas. 27% dos transportes urbanos são de cariz municipal, 21% intermunicipal, ou seja, entre os nossos municípios, e 52% de âmbito interregional. E aqui estamos a falar das deslocações Lesíria Médio, Lesíria Oeste, residualíssimo Lesíria
Alentejo Central, um bocado de Coço, Mora, pouco mais do que isso. Portanto, o grosso da fatia tem a ver com as deslocações para a área metropolitana de Lisboa, nomeadamente a Ribatejana, com transporte rodoviário de Coruche, Benavente, que passa por Salvaterra, Samora Correia, para a área metropolitana, e depois também umas carreiras diretas de Santarém para a área metropolitana, portanto, para Lisboa. 60% deste volume de negócios ou dos transportes pertence à rodoviária e 40%, portanto, à ribatejana. Ou seja, nos transportes urbanos da Alzira e do Tejo temos cerca de 3,3 milhões de passageiros ano no conjunto de todas as linhas, num negócio que vale cerca de 5 milhões de euros ou 5,5 milhões de euros na Alzira do Tejo. Outubro é o mês de maior pico de procura de transportes, tem a ver com o início das aulas e com setembro. Portanto, eu quero-vos transmitir isto no sentido de vocês perceberem que a Alzira estudou a fundo e acabámos de fazer um inquérito à mobilidade com mais de 5.000 entrevistas, que ainda só não tivemos tempo de trabalhar por causa do parto. Andamos há cerca de um mês e tal, e reforçar aquilo que o Miguel disse, o despacho saiu no dia 4, e nós, para termos informação sobre os passos que existiam para pedir à CP, para pedir aos operadores, à Ribatejana e à rodoviária, só no final do mês de setembro, ou no mês de fevereiro ou princípios de março, é que começámos a ter a informação dos passos que existem no comboio. É que depois a CP divide-se em dois, até se divide em três, não é? Há o Intercidades, há o Regional e há o Urbano. E a Alzira está em dois, que é no Interregional e está no Urbano. E, portanto, esta informação sai um despacho no dia 4, toca a trabalhar, falar com os operadores, deem-nos cá os passos que vocês têm, como é que têm, onde é que têm, quantos são e quando não são, ver o volume de negócios, o que é que a gente pode reduzir e pode não reduzir. Quer dizer, só ficámos dotados dessa informação na primeira semana de março, portanto, e nós estamos a 21 de março, portanto, este tem sido é como o Miguel diz, é telefonemas todos os dias, de uns para os outros, e andar aqui à pressa. Só para vos transmitir estes dados, pronto, 64% dos passageiros são senhoras, portanto o restante são homens, e deixem-vos dizer que 30% têm menos de 20 anos, lá está, o peso dos estudantes, não é? E depois temos cerca de 23% da população tem mais de 60 anos, ou seja, se nós considerarmos os estudantes e depois as pessoas que têm mais de 60 anos, estamos a falar de 50% de passageiros em termos de transportes urbanos. Os motivos da viagem refletem isto que eu estou a dizer: 35% é escola, 21% é trabalho, 8% é compras, 17% é lazer, 12% saúde e 7% são outros. Desta panóplia de gente que utiliza, portanto, os transportes públicos, 70% não tem carta de condução, só 30% que anda nos transportes públicos regularmente, nas deslocações casa-trabalho, é que tem carta de condução. E depois até podia desagregar quem é que quem tem carta de condução, mas quem é que tem veículo e quem é que não tem. Aí só 15% de pessoas que andam das deslocações casa-trabalho é que tem veículo e opta por andar nos transportes públicos. Há uma nebulosa, efetivamente, na política de transportes e na política tarifária em particular, por parte do Governo, que precisa de ser o mais debatida possível, porque há muita coisa, muitas incógnitas para esclarecer sobre essa matéria. Este debate não é novo para o Bloco de Esquerda. Nós, na altura da discussão do Orçamento de Estado e no artigo que se referia ao plano de apoio à redução tarifária, propusemos várias emendas e alterações precisamente para ter em consideração a mobilidade pendular fora das áreas metropolitanas, que é, de resto, uma característica, não é só a mobilidade para as áreas metropolitanas, mas é a mobilidade entre vários concelhos, um pouco por todo o país.
a pendularidade de deslocações para pessoas que residem para trabalhar ou para estudar fora dos concelhos de residência é algo que acontece em todo o país. E, portanto, nós, Bloco, na altura da discussão do orçamento, propusemos uma série de alterações que foram rejeitadas pela maioria do Partido Socialista e que, em muitos casos, tiveram a abstenção ou até o voto contra de outros partidos. Portanto, nós já sabíamos que 104 milhões de euros é um envelope que não chegava e não chega para a aplicação plena deste programa de apoio à redução tarifária, sobretudo se tivermos em conta que apenas 60% destes 104 milhões de euros estão dirigidos para a redução mesmo das tarifas e o restante para apoio à renovação das frotas e reforço das frotas de transporte público, etc. Portanto, o Governo defendeu-se com a ideia de que as autarquias deviam ter uma cota-parte de responsabilidade nesta redução das tarifas e o que se constata, eu sou deputado municipal suplente na Assembleia Municipal de Leiria, o que se constata é que as autarquias não têm verba e capacidade financeira suficiente para cumprir, digamos, a sua cota-parte de financiamento do plano de apoio à redução tarifária nos concelhos ou interconcelhos, não é? Ao nível das CIPs. E foi de facto preciso chegarmos a uma situação de ruptura, quer ao nível do sistema de transportes, quer ao nível do congestionamento, e quer ao nível da marginalização cada vez maior de partes importantes da nossa população, para finalmente outras forças políticas com maior peso nas decisões que se tomam neste país acordarem para o problema e começarem a tentar resolvê-lo. Mais vale tarde que nunca. Eu devo dizer que este princípio de uniformizar o sistema tarifário na área metropolitana de Lisboa foi uma proposta que saiu no tempo do segundo mandato do António Costa na Câmara Municipal de Lisboa e de uma conferência de vereadores da mobilidade dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa e que na altura esbarrou contra uma parede chamada Sérgio Monteiro, que estava mais preocupado em cortar custos nas empresas públicas de transportes para as privatizar, segundo um princípio de que os custos de operação eram cobertos pelo tarifário, portanto daí aquele brutal aumento de tarifas que houve na altura, cerca de 20% de aumento de tarifas, médio, porque houve umas que foram muito maiores. Na área metropolitana o valor médio foi de 20%, que teve logo como principal resposta uma perda na procura de cerca de 24%, 25% em média também na área metropolitana. E portanto a proposta aí esbarrou e a partir do momento em que António Costa assume as funções de Primeiro-Ministro com o apoio da esquerda parlamentar, havia as condições para que isto avançasse. Eu devo dizer que muito sinceramente esperava que fosse uma das primeiras medidas que fossem tomadas na altura, logo a seguir à transferência da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa, que tinha sido, aliás, uma das negociações que ainda travámos com o Governo e com o Sérgio Monteiro, e até estavam disponíveis para, nas condições em que eles queriam privatizar o metro, a própria Câmara de Lisboa assumisse a operação do metro, porque aquilo que a última proposta que o Governo na altura fez era de que o operador privado só se responsabilizava pela parte dos custos de pessoal e pela manutenção das estações, quer os veículos, quer a manutenção dos próprios veículos continuavam a ser suportados pelo Estado. E nessas condições, a própria Câmara de Lisboa, que não tinha pensado nisso no início, disse que estava disponível para assumir também a gestão do Metropolitano de Lisboa e depois negociando com as duas câmaras
contigo, as Amadora e Odivelas, porque também tem algumas estações metropolitanas, como é que depois se fazia a repartição dos custos de operação daquilo. Há 18 anos nós andamos aqui na Assembleia Municipal de Tratamento e noutras câmaras a exigir o passo social e a baixa dos preços dos transportes. E, portanto, acho que temos que valorizar muito este passo que foi dado. E, portanto, não valorizar um pouco na linha daquilo que disse o professor Nuno José Silva. Valorizar esse passo que foi dado, porque é um passo positivo. E que nós ficamos satisfeitos, é uma boa medida que foi tomada. Depois, tem a ver com a questão, sobre a questão da proposta do parque. De facto, já foi dito que ela nasceu distorcida e nasceu coxa. Eu acho, na minha opinião, e é a leitura política que eu faço, que este é um processo que está em andamento. Porque, na minha opinião, e a leitura que eu faço, enfim, também estou lá como deputado e tenho acompanhado este debate, o Governo não esperava, acho eu, é a leitura que eu faço, a dinâmica que se criou a partir das comunidades intermunicipais e a pressão que foi colocada pelas autarquias e pelas populações. Começaram a perceber que isto, Lisboa e Porto são as cidades, é o país, e o resto não pode ser paisagem. E, portanto, começou a haver uma pressão muito grande, passou aos autarcas, passou às CIMs e que ganhou este balanço. E, portanto, não é inconfidência nenhuma que houve um ministro que, nos corredores, interpelado, o Sr. Ministro, mas afinal de contas o parque diz aqui que é um 1 de Abril, na área metropolitana de Lisboa e Porto, tem o resto do país. Deixe-se disso. Então foi a resposta que o Ministro disse informalmente. Portanto, eu não vou dizer quem é, seria uma inconfidência. Mas, de facto, não havia ideia que isto fosse para o resto do país. A verdade é esta. Agora pensa nisso, deixa lá isso. E, portanto, isto está criado um bom problema político. Está criado um bom problema político. E, portanto, isto é um processo que está em aberto. Eu estou de acordo totalmente. Enfim, as CIMs farão este trabalho de uma forma, um trabalho bastante exigente e, portanto, nós temos que valorizar esse trabalho que está a ser feito. E depois, a seguir, se dá a outros pontos. Uma outra ideia que eu acho que deveria ficar é que investir no transporte público não é só custo, também é ganho. E, portanto, pelos vistos, só se está a fazer contas aos 104 milhões, aos 200 milhões, está bem, e o que se ganha ambientalmente, e o que se ganha em saúde, e o que se ganha em vidas, e o que se ganha em acidentes que não existem, e tudo o que se ganha. Portanto, nós temos também, enfim, há aqui economistas, temos que internalizar também os ganhos. Não podemos só fazer contas aos custos, porque, pelos vistos, isto é tudo prejuízo. Portanto, acho que à altura dos senhores economistas e quem sabe fazer estas contas, escusa também internalizar. O que é que se ganha? Menos acidentes, menos horas de trabalho perdidas, menos desgaste, menos prejuízos ambientais. Essas contas também têm que ser feitas. Depois, já foi, enfim, o professor Nuno Silva assinalou o descontrole em que isto tudo andava, portanto, os serviços, estive em Salvaterra, e, portanto, não havia controle, a autarquia não tinha controle nenhum sobre o serviço público que era prestado. O contributo que dá esta alteração profunda que está a ocorrer para o reordenamento do território. Neste momento, naturalmente, não há casas para alugar, por exemplo, que é uma situação que já não havia há muito tempo. Porquê? Porque as pessoas começam, é muito caro em Lisboa e, portanto, em Mancha vão-se afastando para Vila Franca, para as Augusto, para Santarém, para o entroncamento, para Tomar, portanto, cada vez vem mais longe e, portanto, sendo o transporte muito mais barato, obviamente, e isto é uma evidência, uma dedução teórica, mas também uma evidência empírica, hoje já aqui no entroncamento, está a combater, de alguma forma, a contribuir para evitar o despovoamento. Há um outro aspecto que não foi aqui abordado, talvez porque também, um bocado como disse a professora Nuno Silva, sejamos todos, enfim, de alguma forma, nos sentimos todos de esquerda, e portanto há aqui um aspecto que não foi, mas que é um argumento que está a ser muito usado contra esta medida, que são as populações a pagar para a área metropolitana. E que são os ricos, são aqueles que não andam de autocarro, a pagar para os que andam de autocarro. Há aqui uma desigualdade. E, portanto, eu ouvi um dos fóruns aí numa rádio destes dias, portanto, é sistemático. Portanto, que há aqui uma iniquidade. Portanto, que há aqui, e, portanto, é preciso combater esta ideia. Ninguém aqui levantou naturalmente, dado o ambiente em que estamos, como dizia o professor, somos de esquerda, enfim, com um partido ou sem partido, ou mais este ou aquele partido. Mas, de facto, há aqui uma iniquidade, porque, de facto, é um serviço público para todos. Porque se o serviço for só para os pobrezinhos, vai ser um serviço mau, em que na área da Grande Lisboa, os senhores que têm dinheiro para pagar, vão nos seus automóveis, têm um sítio. É ótimo. Não, é ótimo, tem sítio para estacionar, tem pouco trânsito nas ruas, e os pobrezinhos vão nos autocarros carregados. É ótimo. Portanto, quer dizer, isto, na verdade, tem de ser para todo. Ricos e pobres. As correções
das assimetrias sociais, corrige isso através do IRS. E, portanto, aí é que se vai buscar o dinheiro para depois haver um serviço público igual para todos, para ricos e para pobres. Porque só assim é que ele funciona e só assim é que é um fator de coesão social. Depois, para acabar, a questão das baixas das tarifas. Também, e aí eu partilho também desta opinião. Isto não é irreversível. Não é irreversível e pode acontecer. Eu recordo um embarcamento. Em 2003, o passe, a assinatura, que não gostas, portanto, a assinatura. O embarcamento para Lisboa custava 107 euros em 2003. Em 2019, agora, custa 216 euros. Fazendo a atualização pela inflação, os 107 euros de 2003 hoje seriam 134. O que quer dizer que os 114 tem que comparar com os 134, não é com os 216. Portanto, na verdade, a baixa é de 20 euros em 134, que era isto, mantendo-se o sistema. Mantendo-se o sistema. Portanto, fazendo a atualização à taxa da inflação. É evidente que ainda assim é uma baixa, mas isto quer dizer que aumentaram muito os transportes. Aliás, aumentaram muitíssimo. Aumentaram mais de 100% em apenas 16 anos. O que quer dizer? E isto, porquê que eles aumentaram? Fruto das circunstâncias políticas, é uma decisão política, não é? E, portanto, se politicamente agora baixar, amanhã, com um outro governo, com outra maioria, com outra correlação de forças, pode decidir subir. E, portanto, eles já subiram, já aconteceu. Temos aqui a prova provada. O que é que aconteceu nos últimos anos? E, portanto, amanhã pode isto voltar a disparar. E, portanto, estas são decisões políticas. Assim como é política, a decisão da área metropolitana com participaram ou não participaram nos transportes para nós. Porque se é verdade que nos 104 milhões do parque são 88 para Lisboa e para o Porto, é verdade que essa iniquidade, porque o é, pode de alguma forma ser mitigada se a área metropolitana de Lisboa não participar agora mais nos transportes de quem vai ou quem vem para as simples. No fundo, em termos práticos, que ninguém nos está a ouvir, tirando lá em casa através do Parlamento Online, na prática é uma forma de transferir algum financiamento que terá sido a mais, enfim, com toda a relatividade corrente do discurso do Heitor, mas, portanto, houve algum benefício para a Metropolitana de Lisboa e, enfim, transferir alguma desse financiamento para quem vai precisar da Simples e da Simples.